trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, subir a favela. Pensei um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei Zuzu em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio, ninguém queria voltar. Eu tive que ser motivado para sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma existiu, meu corpo em lugar. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou professor, pois agora eu sei resolver. A mensagem, se ligue no e leia. Se ligue no e leia. Agora que você me vê, repare como é belo. Nosso povo lindo. A mensagem que é o maior prazer. Bom pra mim, bom pra você. Estou de olho aberto. Olha, moço, que espero que eu não sou ninguém. Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no e leia. Se ligue no e leia. Agora que você me vê, repare como é belo. Nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer. Obrigado, Levi. Valeu, Todos me escutam, tá tudo tranquilo aí. Eu estou acompanhando aqui pelo celular, porque pelo computador não consigo enxergar o chat. Mas a princípio tá tudo ok. Confirma? Tudo ok. Tá ok. Barco. Agora é com Danilo, pessoal. Danilo, professor de História do Campus Santana do Ipanema do IFAL. Como eu disse, graduado, mestre, doutor em História. Ele fez um período do doutorado dele também fora do Brasil, nos Estados Unidos. E ele estuda a temática da aula de hoje, com foco na questão da escravidão, das lutas antirracistas do movimento negro no Brasil. É com Danilo e com vocês. Obrigado. Boa tarde a todo mundo. Dizer que é um prazer estar participando desse curso de formação política e cidadã. Eu sou o professor Danilo, eu sou professor de História do IFAL Santana. Eu recém cheguei ao campus, quer dizer, na verdade eu ainda não cheguei ao campus, mas já comecei a trabalhar. O que acontece é que eu tomei posse como professor em meio à pandemia. Então, todos os colegas de trabalho eu estou conhecendo de maneira virtual e torcendo para que tudo isso passe brevemente para que possamos retomar nossas atividades presenciais. Fiquei muito feliz com a ideia do curso, pensada pelos professores do IFAL. É um curso construído coletivamente e me coube a algumas tarefas nesse curso. A primeira tarefa é o dia de hoje, que é debater, conversar sobre a formação social e política do Brasil. Primeira coisa, dizer que é um tema bastante amplo. Então, eu fiz algumas seleções de alguns temas que eu acho importante a gente tratar nessa aula de hoje, e dizer também que muitas das coisas que não forem tratadas ou que não aparecerem ao longo desta aula, com certeza elas vão aparecer em aulas posteriores, com outros professores, mas também comigo. Eu vou retornar ao curso em outros 2 momentos.
um para a gente debater um pouco a história do movimento negro no Brasil, a história das lutas racistas, antirracistas, não só no Brasil como no mundo, né? E também terá um outro momento que a gente vai poder discutir políticas públicas de ações afirmativas. E tanto a história do movimento negro no Brasil, como o debate em torno de políticas públicas de ações afirmativas, eles estão extremamente ligados com a aula de hoje, porque a gente vai entender um pouco sobre a chamada realidade brasileira, sobre o processo de formação histórica do Brasil, sobre a formação social e política, né? E essa aula de hoje, ela tem um tema bastante amplo, né? Só que eu selecionei alguns eixos para a gente trabalhar aqui com vocês. Eu trouxe um slide aqui com algumas imagens, mas a princípio eu queria falar que algumas categorias elas serão estruturantes ao longo dessa aula. O debate em torno da escravidão e da liberdade, o debate em torno do que a gente conhece ou do que alguns historiadores e pesquisadores das ciências humanas entendem como pós-abolição, que é o período que se inicia no 13 de maio de 1888 e que ele não findou. O pós-abolição ele só findará quando as desigualdades sociais e raciais advindas de mais de 300 anos de escravização no Brasil forem sanadas. Então, o pós-abolição é o momento que a gente ainda está vivendo. Ele se inicia em 13 de maio de 1888 e ainda vivemos esse período. Isso é um debate conceitual bastante interessante que está sendo travado aí por pesquisadores das ciências humanas e pelo ativismo negro há algumas décadas no Brasil. Outros temas que vão perpassar essa nossa aula é a ideia de política, um pouco da história da política, como é que a política no Brasil ela vai se formando. Então é importante a gente entender como é que o Brasil ele vai ali tendo a sua construção enquanto um Estado imperial no século XIX, mas também é preciso remeter aos séculos XVI e XVII, que é o momento da colonização portuguesa, né, e como que vai se criando uma elite brasileira vincada na escravidão, vincada no tráfico atlântico. Não é comum, se a gente for pesquisar em arquivos Brasil afora, mundo afora também, encontrar alguns sobrenomes famosos na política brasileira hoje, vinculado ao comércio atlântico e ao tráfico de africanos para a escravização. Isso também é um campo de pesquisa já que está bastante difundido nos estudos sobre a escravização, não só no Brasil, mas como nas Américas, e que nos remete a um tema que é bastante atual, que é a temática da reparação histórica. Não é à toa que querem derrubar estátuas do Cristóvão Colombo, do Cecil Rhodes na Inglaterra, né? O Cecil Rhodes é um grande colonizador britânico responsável por várias atrocidades na região da África do Sul, do Zimbábue, ali na virada do século XIX para o século XX. Então, o debate da história do Brasil, da história da escravização de africanos e indígenas no Brasil, ele perpassa esse debate atual de reparação histórica. E quando você percebe os ataques que a história, que as ciências humanas recebem dos revisionismos históricos, ou a gente percebe aí uma tentativa de atacar a história do povo brasileiro com um objetivo principal, que é contestar as políticas de ações afirmativas, bastante importante para as populações afro-brasileiras e para as populações indígenas, né? Então, a nossa aula ela vai perpassar principalmente o tema da escravidão. Nós temos aí pouco mais de 5 séculos de uma história, e desses pouco mais de 5 séculos, a gente tem bem mais da metade desse período relacionado à escravidão. E quando eu falo em escravidão, eu sempre vou remeter ao tema da liberdade, porque eu não consigo conceber falar sobre escravidão no Brasil sem pontuar a história de luta e de resistência das populações afro-brasileiras, africanas e também das populações indígenas, que desde o primeiro momento de contato com os colonizadores sempre resistiram.
Então, eu entendo que a escravidão é um tema primordial, crucial e um tema atual, um tema contemporâneo para entender a realidade do Brasil. E é por onde eu vou me guiar nessa primeira parte da aula, para a gente tratar um pouco da história do Brasil. Ok? Dadas essas primeiras considerações iniciais aí, passamos para o primeiro slide. Antes de mais nada, a gente precisa entender que a escravidão ela é um campo bastante difundido, um campo de estudos bastante difundidos e bastante diverso, né? Ele é um fenômeno, um dos fenômenos mais importantes para os estudos historiográficos, ok? Ela vai ser presente em muitos lugares e em muitas épocas, isso desde a antiguidade clássica. Só que é importante a gente diferenciar as escravidões. As escravidões, ela está colocada aqui no plural porque elas serão diferentes e ela vai ganhar uma nova forma entre os séculos XV e XVI, né, com o tráfico atlântico de africanos para as Américas. A gente também vai ter, além da escravidão na Antiguidade Clássica, como Grécia e Roma, uma escravidão na África. Isso você vai encontrar em algumas sociedades, né? Mas esse é um debate importante porque a gente não pode cair nos reducionismos e nos anacronismos históricos. As possibilidades de escravização de um ser humano e as possibilidades do acesso à liberdade dessas pessoas eram totalmente diferentes em determinadas épocas e períodos. E isso é um tema bastante complexo, longevo, né, e que não daria para a gente se esgotar aqui na aula de hoje. Mas é importante a gente diferenciar o conceito de escravidão que a gente vai ter nas Américas, que é uma escravidão que vai estar articulada com o desenvolvimento, né, do capitalismo, ok? E essa escravidão que a gente vai ter aqui nas Américas, ela vai envolver os povos indígenas, num primeiro momento, e ela vai envolver os povos africanos que serão trazidos para cá. Tem um historiador bastante famoso, que é o Eric Hobsbawm, e tem um debate também que é bastante famoso e um debate já clássico na área da história e dos estudos historiográficos, que está compilado num livro chamado A Transição do Feudalismo para o Capitalismo, e é um livro que tem várias perspectivas teóricas e vários pontos de vista sobre o que foi a transição do modo de produção feudal para o capitalismo, e por aí vai. E nesse debate, tem uma passagem do Eric Hobsbawm, que vai contribuir com o texto nesse momento, que ele vai dizer que o seguinte: para os que acham que o capitalismo se desenvolveu e deu certo na Europa, é importante pontuar que para que isso acontecesse, foi necessário o subdesenvolvimento de todo o restante do mundo. E esse subdesenvolvimento de todo o restante do mundo tem a ver com a colonização dos continentes que não são a Europa, que no caso as Américas, a África, a Ásia e a Oceania. Então, se você pega um país como a Grã-Bretanha, como a Inglaterra, perceber que uma ilha ela vai exercer um domínio colonial praticamente em todos os continentes do mundo, né? Então, e aqui eu já trago um outro tema que é importante para compreender a formação social e política do Brasil, que é o tema da colonização e das presenças e dos resquícios que essas colonizações elas vão ter nas Américas, nas Áfricas, nas Ásias, e sempre no plural, porque as sociedades elas são diversas. Portanto, essa escravização de pessoas que vai acontecer nas Américas e que vai ocasionar no tráfico atlântico de africanos para as Américas é uma escravidão que a gente pode chamar de uma escravidão mercantil, articulada ao desenvolvimento do capitalismo. Tá? É uma fase que alguns dos autores pontuam em relacionar o desenvolvimento capitalista com a escravidão nas Américas, e depois, no século XIX, já ali, com a Revolução Industrial, você também tem uma outra fase do capitalismo, que é justamente a presença e a entrada de colonos europeus no continente africano, só que aí seria um tema para uma outra aula. Dado essas considerações gerais sobre o tema da escravidão,
eu queria agora passar para, de fato, a história do Brasil. E o primeiro ponto que eu queria trazer sobre a história do Brasil é sobre a escravidão indígena. E aí, a gente precisa pontuar que na história do Brasil foi comum e rotineiro disseminar vários mitos, né? Qual é o primeiro, acho que um dos primeiros grandes mitos da história do Brasil? Que a escravidão indígena não deu certo porque o indígena era preguiçoso e rapidamente foi substituído pela mão de obra africana. Isso não é um mito, porque a escravidão indígena ela vai existir não na mesma proporção em comparação com a escravidão africana no Brasil até o século XIX. Se a gente pegar para analisar a história do norte do Brasil, Grão-Pará, Maranhão, onde hoje é o Amapá, que séculos passados se chamava Terras do Cabo Norte, a escravização de povos indígenas ela ficou em números parelha com o número de africanos que eram escravizados nessa região. Então, você não tem uma transição, vamos dizer, de uma escravidão indígena africana de um jeito único em todo o Brasil. O Brasil é um território amplo, diverso, e para entender a sua formação social política, a sua formação histórica, é importante se atentar para essa diversidade territorial, né, e essas dinâmicas internas desse território que vai se construindo enquanto Brasil. Para se ter uma ideia, o número de africanos escravizados na região norte do Brasil só vai superar o número de indígenas escravizados no século XIX. Então, do ponto de vista histórico, o século XIX, ele é logo ali. Acho que o primeiro ponto, né, para a gente pensar também isso, seria o estabelecimento dos chamados sistemas de capitanias. O que seriam as capitanias? São as famosas capitanias hereditárias. Percebam que aí no slide você tem um mapa do que foram as capitanias hereditárias no Brasil. Então, foram faixas de terras que foram distribuídas a 12 pessoas ligadas à nobreza de Portugal, e eles eram responsáveis pela colonização dessas regiões. E aí eu queria destacar a capitania de Pernambuco, tá? Porque a gente vai agora falar um pouco do que seria o chamado Nordeste açucareiro, como é que ele se forma, como é que ele vai aparecer aí nos séculos XVI, nos séculos XVII. Né? Então, você vai ter a introdução da cana-de-açúcar e dos engenhos. Eu tenho um autor chamado Luiz Felipe Alencastro, ele é um historiador. Percebam que eu como historiador, eu vou citar muitos historiadores aqui, tá? Se tiver alguma dúvida sobre livros ou dicas de autores da área da história, aí vocês podem colocar aí no chat, o Levi pode fazer essa gentileza de pegar algumas dessas perguntas, e aí depois eu fico também disponível de disponibilizar o material que eu vou citar ao longo da aula, depois por e-mail, tá? Esse autor, o Alencastro, ele tem um livro chamado Trato dos Viventes, a formação do Brasil no Atlântico Sul. O que isso quer dizer? Que o Brasil ele é formado num contato direto com a África, principalmente com a região que hoje a gente conhece como Angola, né? Essa ideia de que existia um comércio triangular que ligava a Europa, as Américas e o Brasil, não é tão certa assim, porque você vai ter, né, uma ligação muito próxima do Brasil com Angola entre os comerciantes e entre essa elite local que vai se formando. Então, essas linhas da formação do Atlântico Sul, elas não vão envolver apenas as rotas do tráfico atlântico, do comércio de africanos para serem escravizados. Vai envolver produtos como a mandioca ou macaxeira, né? Dependendo da região do Brasil, se é macaxeira ou mandioca, e produtos como a cachaça e muitos outros. Então, você tem uma rede de comércio que vai o quê? Tá formando um Brasil, só que é um Brasil que ele nasce formado em um diálogo diretamente com a África. Isso vai ocasionar uma série de questões econômicas e da nossa cultura, por aí vai. Então, essa introdução da cana-de-açúcar e dos engenhos do Nordeste, ela não brota do nada. Você tem já experiências dessa economia de colonização portuguesa na Ilha da Madeira e em ilhas sob domínio português, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe,
Cabo Verde, né? Então, essas chamadas plantations de açúcar, elas já tiveram uma experiência anteriormente a 1500, né? E os portugueses apenas reproduzem esse mecanismo de colonização com atualizações no território brasileiro, tá? E essa introdução da economia açucareira na região Nordeste, aqui eu estou falando da capitania de Pernambuco, ela não é feita sem resistências indígenas. Já desde as primeiras décadas do século XVI, você vai ter aí confrontos entre os povos indígenas e os portugueses. Por quê? Porque os indígenas consideravam que trabalhar continuamente na roça era um trabalho feminino. Então, você tinha uma resistência cultural, uma resistência dos povos indígenas em relação ao trabalho nas roças e, no caso aqui, o trabalho nas lavouras da cana-de-açúcar. Então, você tem uma resistência muito forte dos povos indígenas contra a escravização. Então, percebam, a escravidão indígena, ela vai existir no Brasil e ela vai sofrer o quê? Resistência por parte dos indígenas. Então, isso era um grande empecilho aos projetos coloniais portugueses, nessas resistências à escravização e ao trabalho. Então, o que vai acontecer? Campanhas militares entre 1540 e 1560, com o intuito de capturar populações indígenas para serem escravizadas. Essas campanhas militares e essa captura dos indígenas vai ser conhecida como guerras justas, e elas vão ser várias e variadas na história ali do Brasil no século XVI e XVII. Em 1549, tem um fato importante, que é a chegada dos jesuítas, e com a chegada dos jesuítas, a gente vai ter a política de aldeamentos. O que seria isso? Você vai ter vários missionários que vão vir para o Brasil, os capuchinhos, vários, e os jesuítas é um deles, só que é um grupo bastante forte. Eles vão criar os aldeamentos indígenas com o intuito da catequização dos povos indígenas, e essa presença de jesuítas, ela vai proporcionar tensões entre colonos e a ordem dos jesuítas. Por parte dos indígenas, eles também, muitos deles resistiam aos aldeamentos e à catequização, mas você vai ter outros indígenas que vão entender que esses aldeamentos são espaços de liberdades possíveis, como fala uma historiadora chamada Maria Regina Celestino de Almeida. O que seria isso? Alguns povos indígenas, visando uma estratégia de não mais combater e de fugir das chamadas guerras justas, esses indígenas, eles vão optar, não são todos, são alguns que vão ter essa estratégia, em adentrar a esses aldeamentos, porque aí eles vão entender, né, que podem ser construídas outras estratégias para a não escravização. O que não significa que dentro dos aldeamentos e dentro desse sistema dos jesuítas, você não vai ter formas de exploração da mão de obra indígena. Tá? O Brasil é uma história complexa, não é uma história nada coesa, e você tem essas dinâmicas internas, e você tem uma pluralidade de informações. Né? Então, é muito difícil a gente falar, nessa época o Brasil era assim. E pode ser numa região do Brasil, mas na outra, a dinâmica era completamente diferente. Então, isso, para nós historiadores, ocasiona uma diversidade de estudos, né, e uma pluralidade de concepções sobre a história do Brasil, e que é importante a gente atentar a elas, para a gente não cair, né, nas chamadas generalizações. E aí você vai ter as tensões entre o Estado e a Igreja, e que em algumas regiões você vai ter a expulsão dos jesuítas. Isso vai acontecer no Maranhão e no Grão-Pará. Do ponto de vista da estrutura administrativa, Pará e Maranhão, vai ter um certo período que eles vão ser chamados do estado do Grão-Pará e do Maranhão. E para vocês terem uma ideia, para os historiadores que pesquisam essa época e essa região, quase eles não encontram documentos aqui no Brasil. Por quê? Porque a correspondência toda que eles mantinham com as autoridades coloniais portuguesas, elas eram realizadas numa rota direta do estado do Grão-Pará e Maranhão com Lisboa,
porque você não conseguia chegar do Rio de Janeiro para a região do Grão-Pará do Maranhão por conta das rotas das navegações. Então, muitos dos que estavam no Rio de Janeiro e queriam ir até essa região, eles primeiro tinham que ir até Lisboa, e de Lisboa eles tinham que descer para a região do Grão-Pará, porque a tecnologia de navegação ela era muito moldada pelas rotas dos ventos, dos mares. Então, isso aí tem uma dinâmica que interfere um pouco nessa administração. Tá? Em 1570, a coroa portuguesa ela vai promulgar uma lei que vai proibir a escravização dos povos nativos brasileiros. É uma primeira lei. Né? A gente vai ter uma série de leis no Brasil que elas vão ser burladas e que elas não vão ser cumpridas. Uma dessas primeiras leis não cumpridas, a gente pode falar que é essa de 1570. Né? E aí você vai ter outras proibições de escravização de povos indígenas em 1587, 1595 e 1609. Mas eram leis que poucos serviam. Tá? Por quê? Porque os colonizadores eles tinham as suas resistências e eles entravam em conflito direto com os jesuítas que, em parte, né, começavam a pregar que os povos, para os indígenas era possível uma salvação da alma. Então, como eles podem salvar a alma se convertendo ao cristianismo, não seria correto a escravização desses povos. Tá? E é importante esse debate porque a Europa volta a se olhar para o continente africano e para a escravização dos africanos, porque vai chegar um determinado momento que vai ser praticamente impossível escravizar cristãos. Então, como é que você vai escravizar uma pessoa que comunga da mesma fé que você, no caso, o cristianismo? Né? Então, o que acontece aí é você falar, os africanos não são cristãos, são inferiores a nós, então isso justifica a sua escravização. E essa justificativa ela também foi, né, utilizada para a escravização dos povos indígenas com as chamadas ações civilizatórias ou missões civilizatórias. Os governadores das capitanias hereditárias eles tinham um poder discricionário para autorizar as operações de guerra justa. Então, dependendo do momento e de uma possível ou conveniente escassez, conveniente na ideia deles, escassez de mão de obra indígena para ser escravizada, esses governadores autorizavam essas operações de guerras justas. E aí um ponto importante, o Nordeste brasileiro ele se fundou basicamente com trabalhadores indígenas, sejam eles escravos, escravizados, assalariados ou administrados. E aí são os que têm o administrado entre aspas, tá? Porque tem relação com os povos indígenas que estavam ali nos aldeamentos. Tá? Então você tem uma multiplicidade de categorias do trabalho já nesse período. Então, é por isso que é muito complexo a gente falar de uma transição da escravidão indígena para a mão de obra africana, assim, num passe de mágica. Ao mesmo tempo, é difícil a gente dizer de uma transição de uma mão de obra escrava para uma mão de obra livre no Brasil no século XIX, onde você tinha a coexistência de vários tipos e formas de trabalho. Né? Então, os mundos do trabalho na história do Brasil ele é extremamente complexo, mas a escravidão está perpassando todo esse debate. Para vocês terem uma ideia, em 1570, a gente vai ter 60 engenhos de açúcar do Nordeste. Em 6 décadas depois, em 1630, o número de engenhos vai saltar para 306. Isso a gente falar numa sociedade dos séculos XVI e início do século XVII, é uma mudança numérica considerável. Em 1539, o governador da capitania de Pernambuco, Duarte Coelho Pereira, ele vai pedir a autorização para importar escravos africanos. E aqui, né, é uma das primeiras referências já na política brasileira, pedindo e dando indício do começo do tráfico atlântico de africanos para o Brasil. E, em 1550, a gente tem, de fato, o início de um tráfico atlântico de africanos para o Brasil. É importante a gente pensar aqui nessa data, 1550. Né? A gente tem, de fato, aí
o início do tráfico atlântico para o Brasil. Em 1850, a gente vai ter a lei que vai pôr fim ao tráfico atlântico. Então, só aí são 300 anos de entrada de africanos, de populações africanas, para serem escravizadas no Brasil. E a abolição do Brasil, a abolição da escravidão, ela só vai acontecer em 1888. Então, você tem quase 350 anos de escravização no Brasil. E se a gente for pegar as décadas anteriores da escravização indígena, e se a gente põe isso nos números, arredondando, se o Brasil tem 500 anos, 400 anos dessa história, ela é de fato 500 anos de história da escravização de povos, sejam eles indígenas ou africanos. Então, os impactos, os resquícios, as permanências dessa história é possível ver nos dias atuais, tá? Todas as áreas do Brasil colonial vão fazer uma transição da escravidão indígena para a africana, mas essa cronologia, como eu já falei para vocês, ela vai alterar de região para região. O que não significa dizer que no século XIX, no Nordeste, você não tinha a existência de indígenas em aldeamentos, tendo condições de trabalhos análogas à escravidão, ou à escravização. Isso vai acontecer. Então, é importante a gente pensar nessa história do Brasil como uma história dinâmica, tá? Uma história que ela tem seus ires, seus vires, e que ela não é uma coisa só que vai transitar, vai ter uma transição. Deixa eu só controlar aqui o tempo, ok. Dado esse debate da escravidão indígena, aí eu queria pedir licença para vocês para a gente entrar no outro debate, que é o debate do tráfico atlântico de africanos para o Brasil. E esse é um debate, né, que é bastante nos dias atuais, que a gente está sofrendo ataques da história do Brasil. A gente tem aí uma Fundação Palmares, que é uma fundação que foi criada como fruto de luta dos movimentos negros brasileiros para que, de fato, combata o racismo e que contribua para uma veiculação da história do Brasil, onde ocorra a valorização do negro, ocorra um ensino de história não racista, ocorra uma contribuição para uma educação antirracista, né? E temas que envolvem escravidão, liberdade, abolição da escravidão são bastante atuais e estão sendo bastante debatidos na sociedade como um todo, na mídia, nas universidades, nas instituições de ensino básico e por aí vai. Danilo, Oi. a gente tem umas perguntas. Você quer sobre a escravização dos povos nativos aí do Brasil, dos índios, né? Pode mandar. Beleza. Então, primeiro uma das alunas, ela perguntou sobre, quando você falou, ela não entendeu bem se foi Amapá, Macapá. Tá. Você citou no começo. Tá, o Amapá, que o Macapá é a capital do Amapá, né? Eles eram conhecidos como Terras do Cabo Norte. E ele vai virar estado do Brasil só aqui com a Constituição de 88. Antes eles pertenciam ao Pará. Era essa a pergunta? Foi isso, só que eu não tinha entendido. Pronto, aí tem sobre o processo de aculturação, de catequese dos povos indígenas. A Nathalie, ela perguntou se isso contribuiu para sufocar a resistência dos povos indígenas, de que forma se deu. Se você puder abordar um pouco, falar um pouco sobre isso. Tá. Né? E também, já na mesma sequência, né, tem uma pergunta sobre os jesuítas, se eles só foram expulsos do Maranhão ou se foram expulsos do Brasil como um todo, né? Tá. Pronto. Não, obrigado, Levi, obrigado ao pessoal que perguntou. Aí vocês podem estar interrompendo aí, que eu acho que fica mais dinâmico. Primeiro, sobre os jesuítas, eles serão expulsos do Maranhão numa época, inclusive o Antônio Vieira vai estar envolvido, porque ali você tinha uma dificuldade muito grande da chegada de africanos para aquela região. Então, você imagina como era você ter africanos chegando para a região,
pelas rotas de navegação, que daqui a pouco eu até mostro para vocês quais eram essas rotas, e aí, e quando eu for falar dessa transição atlântica, porque muitos africanos morriam na travessia, dos navios negreiros, então os que chegavam no Maranhão já chegavam poucos, e muitos em estado de saúde bastante graves, e do Maranhão, muitos desses africanos, eles ainda eram levados para o interior do Grão-Pará, né? E o que isso acontecia? Isso fazia... o que isso remetia? Isso remetia a uma política dos colonos de uma vasta utilização da mão de obra indígena análoga à escravização, né? Então, quando os jesuítas eles vão tratar desse tema, eles vão ser uma pedra no sapato para os colonos no Grão-Pará e no Maranhão, né? Porque era muito caro nesse primeiro momento do Brasil, era muito custoso, né? O comércio de pessoas africanas, o tráfico atlântico, ele era muito caro nessa época. Para os colonos, isso na mentalidade de colono, tá? Eu estou colocando. Era muito mais vantajoso já utilizar as guerras justas e a captura dos indígenas. Então, esse fato já vai ocasionar uma primeira expulsão dos jesuítas de um território brasileiro, que no caso é o Grão-Pará e o Maranhão. Aí, posteriormente, você tem a expulsão dos jesuítas de todo o território brasileiro. E aí, no caso, é uma vitória dos colonos, porque a presença dos jesuítas ocasionava aí já algumas pedras nos sapatos dos projetos coloniais e para os colonos. E aí a outra pergunta era sobre os aldeamentos e sobre a catequese, né? Eu vou indicar aqui um antropólogo e um historiador que pode trazer maiores contribuições a essa pergunta, né? Porque é uma pergunta que a gente pode estar também fazendo só um curso sobre esse período e sobre esse tema. A gente tem um antropólogo chamado Eduardo Viveiros de Castro. Ele tem um artigo, e esse artigo ele foi publicado numa revista e também foi publicado num livro que é uma coletânea de ensaios, que é o Mármore e a Murta. Ele vai intitular, 2 pontos, né? E ele fala sobre a inconstância da alma selvagem. O que isso quer dizer? Isso é uma expressão dos padres que vai falar que principalmente os tupinambás, os povos tupinambás, eles eram inconstantes durante o processo de catequese. Eles vão para os aldeamentos, eles vão receber aí vão ouvir a leitura da Bíblia, muitos serão alfabetizados, e você tinha aí uma tentativa principalmente dos jesuítas, né, de fazer com que deixasse de existir a prática da guerra e do canibalismo. E o que os jesuítas começam a perceber? Que depois que eles tomam o cauim de milho, né, que é uma bebida alcoólica, eles se sentem guerreiros e preparados para a guerra, e parece que todos os ensinamentos nossos foram jogados fora. E aí é por isso que tem essa ideia dessa inconstância da alma selvagem. E qual é a ideia do mármore e da murta? Que você tem uma estátua de mármore, que você lapida ela e ela fica pronta. Já a estátua de murta, que é uma planta, você corta, passa-se uns dias, o galho já cresceu de novo, e aí você precisa cortar. Né? É essa comparação que os jesuítas faziam entre uma estátua de mármore e uma estátua de murta. Nessa analogia, a gente percebe o quê? Que há toda uma tentativa de controle das práticas culturais dos povos indígenas, mas, ao mesmo tempo, você tem toda uma prática que é a resistência de você subverter essa lógica cristã que está sendo passada, e você vai ter uma leitura particular da Bíblia, por exemplo. Né? E nesse tema, a gente tem um livro chamado A Heresia dos Índios, Santidades Indígenas no Brasil Colonial. É de um historiador chamado Ronaldo Vaifas. O que ele vai falar aqui? Ele vai pegar o exemplo de uma santeria de indígenas que vai existir na Bahia, na época do Brasil colonial, que é um pajé que vai receber os ensinamentos cristãos e vai fundar uma santidade indígena, que você vai ter o cristianismo e as cosmovisões de mundo dos povos indígenas ali sendo relidas por essa santidade.
né? Então, a gente percebe que há essa tentativa de catequização, é uma tentativa de impor uma cultura cristã aos povos indígenas, mas, ao mesmo tempo, você tem essa resistência. Foi respondido, Levi? Eu não consigo visualizar aqui o chat. Acredito que sim, pô. Ninguém fez mais intervenção sobre isso, não. Deixa eu dizer, eu ia passar para depois da sua fala sobre os povos africanos, mas talvez você pode usar essa questão como ponto de partida para conectar os dois temas, né? O que acontece? O Jonathan, ele perguntou, ele é estudante da área de linguística, e aí ele estuda decolonialidade, e ele perguntou sobre o epistemicídio. Ele colocou assim, gostaria de ouvir o lado da história sobre o epistemicídio, ou seja, a destruição de seres humanos juntamente com a sua cultura, como foi o que aconteceu aqui no Brasil e que hoje em dia há um estranhamento sobre a cultura de povos africanos. Certo. Não, excelente pergunta, é um tema que eu já fiz algumas leituras, né? Eu gosto de uma frase do Frantz Fanon, quando toca nesse assunto. Frantz Fanon, no Condenados da Terra, ele tem uma frase que é o seguinte, que o colonizador, ele não foca apenas no controle político, social e econômico do povo colonizado. Ele volta para o passado para destruir esse passado ou para folclorizar esse passado. Né? Então, por exemplo, o samba é uma cultura nacional, ele não pode ser folclorizado, assim como a capoeira. Né? E o Fanon, ele tem essa preocupação, por quê? Porque esse passado, ele é negado, ele é destruído, e não são só corpos que são mortos e exterminados pelos colonizadores, mas suas culturas e seus conhecimentos. Tem um livro do Muniz Sodré, que eu acho um dos principais pensadores no tema sobre a descolonização dos saberes que o Brasil tem. O Muniz Sodré acabou de se recuperar da Covid-19, é um grande intelectual, um dos maiores que a gente tem na atualidade aqui no Brasil. Ele tem um livro chamado Reinventando a Educação. Eu indico a leitura desse livro para todo mundo. Reinventando a Educação. Nesse livro, ele traz algumas informações. E aí, logo na introdução, ele traz o exemplo de colonizadores espanhóis que, no México, né, eles vão, nesses primeiros momentos, eles pedem para incendiar as bibliotecas dos povos indígenas. Né? Então, isso vai acontecer com as grandes civilizações, como os incas, os astecas e maias. Toda a produção de conhecimento vai ter a necessidade de ser negada. Como é que você vai justificar que um povo tem uma cultura, tem um saber tão igual ou mesmo que ou diferente, mas que produz ou tem saberes sobre matemática, sobre astrologia, astronomia, sobre várias áreas do conhecimento, né? Então, esse fato de você mandar queimar uma biblioteca ali no século XVI diz muito, né, sobre essa ideia do epistemicídio, dessa negação, né, que vai ter. Tem uma outra autora que toca nesse assunto, que é uma antropóloga afro-americana, Shelley Walker. Tem um livro que ela organizou chamado Conhecimento Desde Dentro. E aí ela vai falar do chamado racismo historiográfico. Como é que a produção historiográfica, por exemplo, ela vai negando o conhecimento desses povos. E aí tem outros autores nesse mesmo livro, dessa mesma coletânea, que vai tratar, né, do chamado epistemicídio. E aqui no Brasil, além do Muniz Sodré, a gente também vai ter Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, que vão tratar desse tema. Então, não é só um extermínio dos corpos, é um extermínio de culturas e é um extermínio também de saberes. Você negar que outros povos não europeus, também produziram conhecimento. Só um fato interessante, a gente tem uma universidade em Tombuctu, na África, já há milhares de anos. Eu não sei precisar aqui qual o ano que a gente tem referência, mas em Tombuctu, no Mali, já existe uma universidade há 2.000 anos antes de universidades norte-americanas, por exemplo, e europeias. Então, são alguns fatos, algumas informações que elas são escondidas pelo discurso hegemônico do europeu. Ok, Levi? Posso passar adiante? Pode sim, irmão. É massa a sua fala, porque já evidencia o quão violento
foi o processo de formação que se baseou na colonização, na escravização, né? Processo é muito comum em evento da área da antropologia, da história, a gente escutar uma sequência, o pessoal fala, né? Povos que foram sequestrados, escravizados, estuprados, violentados, o pessoal adjetiva, mas é exatamente isso, né? São violências em várias instâncias, físicas, né, simbólicas, a destruição do outro em vários níveis, né? E aí, por exemplo, na sociologia e na antropologia, né, na verdade, a tentativa de destruição, a destruição de alguns grupos e outros conseguem resistir, né? Daí vem em grande medida, a cultura brasileira, né? Um caldeirão, o sincretismo, né? O próprio samba surge nesse, como você citou, dessa mistura e nesse processo de resistência, inclusive, né? Mas Exatamente. vai contigo. Muito bom, Danilo. Obrigadão. Valeu. Eu que agradeço a oportunidade de trocar as ideias. Sobre o tráfico atlântico, pessoal, a gente vai ter aí o continente africano, ele vai ser afetado por várias migrações ao longo da sua história, mas nenhuma época essa migração ela vai ser tão grande, tão violenta como a época que se inicia ali no século XVI com o tráfico atlântico. Aí ao lado há uma imagem de um navio negreiro feito por um abolicionista inglês, aí já no final do século XIX, e que remete de como eram transportados esses corpos. Isso aí é uma imagem que vira e mexe, ela pode aparecer na mídia, nos livros didáticos, e a gente não percebe o quão violento é uma imagem dessa. Então, vários corpos seminus, uns deitados, mas a maioria ficava de cópora, uma viagem que podia durar 1 mês a 3 meses, vai depender do período, do tamanho da embarcação, né? Muitos desses africanos e dessas africanas eram jogados em alto mar porque viam que não iam sobreviver à travessia. A comida era racionada, né? Era uma ração, eles só se alimentavam o suficiente para sobreviver à travessia. Os que sobreviviam a essa travessia passavam por um período de quarentena nos trapiches, nos portos dessas cidades que eles chegavam, Recife, Salvador, e os que sobrevivessem a essa quarentena eram colocados nos mercados às vendas. Então é uma história bastante violenta, né? E a gente tem que evidenciar o óbvio de que esses africanos eles não se entregavam para os portugueses, e a escravidão e o tráfico atlântico não foi benéfico para os africanos, foi violento, foi estupro, né? Foi chicote, foi tortura, foi assassinato de milhões de pessoas. A gente tem noção dos milhões que chegaram, mas a gente tem quase uma noção, ou não tem noção nenhuma, dos milhares de africanos que foram mortos ou jogados em alto mar no século XVI, XVII, XVIII e XIX. Tá? Esse tráfico atlântico ele vai vitimar 12 milhões de pessoas entre o século XVI e XIX. E ele vai disseminar uma violência e uma escravização no continente. Então, muitas sociedades africanas elas vão serem colocadas e vão ter suas rivalidades acirradas. Então, qual era um projeto do colonizador que está em voga até hoje? Dividir para conquistar. Você vai numa sociedade africana e estabelece um acordo e fala, se vocês capturarem aquela outra sociedade que está ali, a gente não escraviza vocês. E, ao mesmo tempo, eles vão colocando sociedades que já tinham suas rivalidades, de fato, umas contra as outras. E aí você tem reinos, civilizações que vão desmoronar na África nesse período, né? E você tem o quê? Um desenvolvimento de uma série de guerras internas no continente africano ligadas à colonização portuguesa, à colonização espanhola e à colonização britânica, que são os grandes colonizadores, e depois você tem a França. Né? Nesse período, a gente tem um termo chamado pioneirismo português, porque, de fato, os primeiros a exercerem esse tráfico atlântico, ao se estabelecerem em costas africanas, como Guiné-Bissau, que são ilhas, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, e Angola é Portugal. Aí, posteriormente, você tem ali Espanha, mas o maior traficante de africanos da história vai ser a Grã-Bretanha, a Inglaterra, a maior colonizadora do mundo, da história do mundo.
né? Então, isso a gente precisa pontuar, porque depois, no século XIX, a gente não pode cair também, né, nessa ideia, o abolicionismo britânico salvou milhares de africanos. Não, porque tem muita coisa por trás desse chamado abolicionismo britânico, que daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, tá? Se não fosse a resistência africana, o número de vítimas teria sido ainda mais devastador. Então, você tem uma série de episódios de resistência contra o tráfico atlântico. Tem regiões da África que, quando eram avistadas as caravelas ou os navios dos colonizadores, eles já, antes de chegarem nas praias, as embarcações menores que saem do navio maior eram recepcionadas com flechas, né? Então, os africanos ficavam na praia atirando flechas contra esses colonizadores. Você tem uma série de relatos de pessoas que vão fugir e vão construir quilombos, já no continente africano, por exemplo, São Tomé e Príncipe. Você tem vários relatos de navios negreiros que foram tomados pelos africanos, que se libertaram e fizeram levantes dentro do navio. Talvez o caso mais famoso virou um filme, que é o Amistade, mas você vai ter vários outros casos desses, e que muitos deles não ficaram documentos, então talvez a gente nem saiba da existência dessas histórias, né? Mas a resistência africana contra o tráfico atlântico existiu e foi muito. Aqui só esse mapa está cortado porque eu quero que vocês percebam aí as rotas, tá? Então você tem uma rota muito forte de Angola, que é esse ponto E, tá? Com o ponto 5, que é o Brasil, no caso a Bahia, o Nordeste açucareiro. E Angola também vai ter uma ligação com o Rio de Janeiro, tá? E o ponto F é onde hoje mais ou menos a gente entende como se fosse Moçambique, tá? Então você vai ter muitos africanos que vão sair de Moçambique, que é uma possessão portuguesa, vão para o Rio de Janeiro, muitos do Rio de Janeiro seguem para o sul do continente, e pelo Rio da Prata, você tem aí a entrada de africanos para serem escravizados no Uruguai, na Argentina, tá? Na Argentina teve escravidão africana, na Argentina houve revolta escrava em Buenos Aires, só que a história negra na Argentina é uma história que, além de escravização, de toda a violência, é uma história do extermínio, muitos negros foram mortos ou expulsos para o interior da Argentina, né? E aí há essa tentativa de negar a presença africana na Argentina. Da Argentina, pelo Rio da Prata, muitos africanos iam para o Chile, do Chile iam para o Peru. Então, isso é um dos circuitos. Tá? Então, existem, em determinada época ou determinado momento, território, você tem dinâmicas. Então, por exemplo, a nossa ligação com a Nigéria, com os povos iorubás, ela é muito forte desde fim do século XVIII e início do século XIX, principalmente a Bahia. Tá? Mas Angola, Congo, Angola, os povos bantus, eles vêm para o Brasil já a partir do século XVI. Muitos dos povos bantus foram que participaram na construção e na resistência do Quilombo dos Palmares, né? E eles continuam a chegar até o século XIX. Agora você tem uma presença iorubá que vai chegar aqui em fim do século XVIII e início do século XIX. E é nesse período que você vai ter os iorubás islamizados, que são os malês, que a gente vai ter a revolta em Salvador conhecida. Para entender, portanto, a política brasileira, essa formação social, essa formação desse território, é importante a gente entender, portanto, o que a gente encontra como o que a gente entende, um termo que os historiadores usam, que se chama política da escravidão. Tá? Então, como que vários senadores e políticos brasileiros, aí já no século XIX, tá? Eles criaram uma série de estratégias e mecanismos para que a escravidão no Brasil durasse até 1888, para que essa escravidão fosse a última abolição das Américas. Eu vou repetir porque esse é um fato que precisa ser pontuado sempre. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. São 9 décadas de diferença entre a abolição da escravidão no Haiti e a abolição da escravidão no Brasil. Então, essa abolição tardia, ela diz muito sobre os nossos políticos e sobre uma série de estratégias criadas ali no século XIX. O Brasil ele vai ser, portanto, o maior importador de africanos escravizados das Américas. De um período que vai de 1550 até 1850,
E mesmo após a proibição pela segunda vez do tráfico atlântico, em 1850, a gente vai ter a existência de um tráfico ilegal. Então, percebam, a gente tem uma primeira tentativa de abolição do tráfico atlântico em 1831, que ela ficou conhecida como a Lei para Inglês Ver. Depois você vai ter a segunda lei que proibiu o tráfico em 1850. Não contente, os traficantes continuaram contrabandeando na costa brasileira. E aí você tem, por exemplo, se era difícil chegar em Recife em 1852, porque o porto de Recife era bastante vigiado, o que eles faziam? Iam para Maragogi, Camaragibe, norte de Alagoas ou sul de Pernambuco, porque a fiscalização ela não era tão grande quanto desembarcar africanos ilegais em Recife. Isso a gente pode aplicar para Salvador. E esses traficantes, eles vão se tornar milionários e eles serão políticos brasileiros. Não é à toa que você vai ter uma série de políticos brasileiros defendendo a manutenção da escravidão, defendendo que a escravidão só seja abolida, por exemplo, em 1930, no pleno século XX. Não é à toa que se vocês andarem na Rua da Aurora, em Recife, capital de Pernambuco, você vai ter uma rua cheia de mansões. Essas mansões, elas têm uma origem do dinheiro do tráfico atlântico. Você tem bancos que estão aí hoje, bancos espanhóis, que o capital inicial é o tráfico atlântico. Exemplo, Banco Santander. Você tem, para quem é de Maceió, conhece o Jaraguá, né? Jaraguá, para quem não é de Maceió, é o chamado bairro histórico da cidade, capital de Alagoas, e ali você tem uma série de casas históricas, que é tombada pelo patrimônio. Ali você tem um prédio monumental, que é o prédio da Associação Comercial de Alagoas. Esse prédio ele é construído no início do século XX. Mas a Associação Comercial de Alagoas ela é fundada em 1851 ou 52, década de 1850. Qual é o dinheiro que está sendo veiculado nessa época? É o dinheiro do tráfico atlântico, né? E eu pesquisei em vários arquivos, assim, nos meus últimos 10 anos, e não é difícil você encontrar senhores de escravos com sobrenomes de oligarquias brasileiras que estão na política hoje. Então, o tema da escravidão é um tema atual. O tema da escravidão é um tema que a gente precisa discutir sempre para entender o Brasil e para entender essas desigualdades sociais e regionais, entender o racismo. A gente está a 132 anos de distância da abolição da escravidão em 1888. Então, isso para a história é um tempo muito curto. Então, a gente tem vários resquícios da história da escravidão no Brasil. E essa política brasileira no século XIX, ela foi responsável por esticar a escravidão. Não é à toa, repito, que o Brasil é o último a abolir a escravidão. Você tem uma pressão britânica, de fato, para o término desse tráfico, mas não é porque a Inglaterra ou porque os britânicos eles eram bonzinhos e queriam salvar as almas dos africanos. É porque a Grã-Bretanha já estava de olho no território africano. A Grã-Bretanha ela tinha um projeto de dominar do Egito, no norte da África, até o sul, onde está a África do Sul, o Zimbábue, e construir uma... Isso? Ou é impressão minha? Opa! Microfone, pessoal. Oi. Sempre é tudo rosa aqui. Obrigado. Então, você tinha um projeto da Grã-Bretanha de colonizar do norte ao sul da África. Então, não era conveniente... Oi? Então, não era conveniente para a Grã-Bretanha ter uma leva de trabalhadores saindo do continente africano. Então, a Grã-Bretanha queria que esses africanos ficassem na África, porque eles queriam explorar suas riquezas, seu ouro, seu minério, e por aí vai. Tanto é que se os britânicos fossem tão bondosos e tão interessados em salvar essas almas, o que eles fizeram com os africanos escravizados no início do século XX? Na África do Sul, no Zimbábue, né? Onde é que está essa ideia de salvar almas? A Grã-Bretanha,
ela para desenvolver o seu capitalismo, ela voltou o seu olhar para o continente africano. Né? Então, essas são as histórias do Sul que elas, durante muito tempo, não foram contadas nos livros de história e que historiadores já há algumas décadas têm exercido essa batalha de contar isso. E que entender o Brasil perpassa a entender a história da África. A nossa história ela tem uma ligação muito forte. O Levi gosta de samba, e para a gente saber, Levi, que existe samba no Brasil, que existe maracatu, que existe jongo, coco de roda, a gente tem que remeter à história do Congo, à história de Angola, né? Porque esses ritmos musicais têm as suas matrizes na região de Congo-Angola. Né? Isso é um dos vários exemplos que a gente podia citar aqui. Tem um outro fato interessante para entender essa chamada política da escravidão, é que o Brasil, primeiro, ao se tornar independente, ele vai ser a única nação a praticar maciçamente o tráfico negreiro. O que isso quer dizer? Primeiro, que a maioria dos países da América Latina, ao se tornarem independentes, eles meio que já passam ali para uma ideia de república, por aí vai. Mas o Brasil se torna um império, tá? Quem fica como imperador no Brasil é o filho do rei, Dom Pedro I, filho do rei Dom João, né, VI. Então você tem aí essa ideia de império do Brasil, que já está nascendo ali no século XIX, e o Brasil ele vai praticar o tráfico atlântico como uma das poucas nações independentes. Muitos países já em 1830, 1840 já estavam abolindo a escravidão, e o Brasil ele luta para que a abolição no Brasil ela fosse a mais distante possível e não tivesse desdobramentos como a do Haiti, que foi uma revolução feita por esses africanos e afrodescendentes que nasceram por lá, ou por um desfecho como a abolição da escravidão vai ter nos Estados Unidos, que é o desfecho da Guerra Civil, né? Então a gente vai ter alguns episódios ali no século XIX que vão causar temores às autoridades brasileiras. A balaiada, a cabanada, a cabanagem, que você vai ter 2 cabanos, né? Os cabanos em Alagoas do Pernambuco e os cabanos no Pará. A revolta dos malês. Então você vai ter uma série de episódios que são contrários à escravidão ali, as chamadas revoltas regenciais, que ali, o que está sendo debatido ali é o fim da escravidão, que é muito diferente e que pouca gente fala, né, que muitos que estavam envolvidos com a Inconfidência Mineira, eles eram favoráveis à continuidade da escravidão no Brasil. Então, esses pormenores da história e esses projetos políticos que começam a se desenhar no Brasil já de fins do século XVIII e ao longo do século XIX são muito importantes para a gente entender essa formação social e política do Brasil. Então, características do Brasil sobre a escravidão. A última abolição foi nossa, a única nação independente a praticar o tráfico atlântico foi a gente, uma das poucas, e isso tudo tem a ver com a longevidade do escravismo no Brasil. Então, em cifras, o número de africanos que vai chegar no Brasil, isso é um número atualizado pelo Luiz Felipe Alencastro, que é um historiador que pesquisa esse tema, a gente vai ter aí uma média de 4,800 milhões de africanos que vão chegar entre 1550 e 1850, sem contar aí essas décadas posteriores chamado tráfico ilegal, tá? E essa escravidão, ela vai estar ligada com o desenvolvimento da cultura do açúcar no século XVI, já no Nordeste açucareiro, que eu falei para vocês, Pernambuco, Bahia, Alagoas, né? Essa região nossa aqui. Já no século XVIII, você tem uma presença africana muito forte nas Minas Gerais, por conta da descoberta do ouro, dos diamantes. Desse modo, a escravidão ela vai se espalhar pelo Brasil, e é muito difícil a gente falar de uma ideia de Brasil no século XVI ou XVII. Essa ideia de Brasil ela vai se formando nesses séculos que a gente está falando aqui, 18, 19, né? A escravidão ela vai disseminar e ela vai ter as suas particularidades. Então, é importante a gente pensar, quando a gente pensar em escravidão no Brasil, a gente pensar em escravidões, né? A escravidão no Sul, a escravidão no Nordeste, a escravidão no Norte, elas têm suas dinâmicas próprias, tá? Elas vão ter seu dinamismo interno. Por exemplo, você vai ter regiões no Brasil que vai abolir a escravidão antes de 1888, no caso do Ceará. Você tem territórios livres, no caso de Mossoró, antes de 1888. Então, você tem uma série de questões, né? Por exemplo, a Amazônia escravista,
que vai ter uma quantidade de indígenas sendo escravizados maiores do que os africanos até o século XIX, né? Então, essa ideia do Brasil, ela vai sendo construída ao longo desses séculos, mas também a gente precisa atentar que essas dinâmicas, elas acontecem, e tem muita ligação com a questão econômica, mas também a resistência escrava, ela pode nos falar um pouco da história do Brasil. Quilombo dos Palmares, Revolta dos Malês, várias fugas, Quilombo do Jabaquara, em São Paulo, Quilombo do Leblon, no Rio de Janeiro, são uma série de episódios de resistência e que falam um pouco também sobre a formação do que é o Brasil, de como que os políticos brasileiros enfrentaram a questão da escravidão, o tema da escravidão. Só para vocês terem uma ideia, as cidades de Champreta, Murici, União dos Palmares, elas não são fundadas à toa. Você tem ali basicamente 7, 8 cidades que vão ser fundadas no entorno da Serra da Barriga. E essas cidades, elas serão fundadas por muitos bandeirantes que vieram atacar o Quilombo dos Palmares, né? Por que você quer ocupar esse território? Porque esse território é um território de resistência escrava. Ocupar ela, você implementa o que? Uma vigilância, para que Palmares não se reconstrua, para que um outro Palmares não venha a existir, né? E essas cidades do norte de Lagoas, sul de Pernambuco, elas têm episódios de resistência escravas constantes. Você tem Palmares no século XVI e XVII, mas você tem a Guerra dos Cabanos no século XIX, em 1851 você tem o episódio dos marimbondos, é uma região que é repleta de histórias de quilombolas, né? Então, essa formação do Brasil é uma formação que se dá muito vincada à escravidão, mas é uma história que também é escrita pela história de revoltas, de resistências, de quilombolas e de fugas também. Uma outra faceta que é importante a gente pontuar sobre a escravidão no Brasil, tá? E aí eu já estou indo para o final da nossa aula, para abrir um pouco para o debate, é sobre a escravidão urbana. As maiores cidades escravistas, talvez, das Américas, elas vão se dar na costa brasileira. Belém, São Luís, Recife, por que não Maceió, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, são dos maiores portos escravistas da história, né, junto com Liverpool, por exemplo. Então, você tem uma entrada de africanos enorme nessas cidades brasileiras. E você tem um impacto. Então, as cidades brasileiras, as chamadas cidades portuárias, cidades escravistas, elas têm uma história vincada à escravidão. Você vai no Rio de Janeiro, você tem o caso do Valongo. Você tem memórias africanas pela cidade toda. Não preciso nem mencionar aqui sobre Recife e Salvador, né? Até mesmo cidades mais distantes do litoral, como São Paulo, vão ter o seu pelourinho. E tem também a ideia do apagamento histórico. Quem já foi em São Paulo deve conhecer o bairro da Liberdade. O bairro da Liberdade é Liberdade por conta da abolição da escravidão. É um bairro negro, o pelourinho da cidade ficava ali. E aí você tem os apagamentos da memória, né? Hoje é vendido apenas como um bairro dos japoneses, dos asiáticos, que é fantástico também aquela cultura daquele bairro com os asiáticos, que mostra a pluralidade e a diversidade étnica do Brasil. Mas você tem um projeto do início do século XX de apagar aquela presença negra ali do centro de São Paulo, né? A Igreja da Irmandade dos Rosários Negros ali perto vai ser demolida pelas autoridades paulistas. Então são essas histórias da cidade que tem a ver com a escravidão que a gente precisa desencavar, porque elas estão aí, elas só precisam ser contadas e registradas. Indo já para o final da nossa aula, é importante, então, a gente pensar que o fim da escravidão no Brasil, ele é um fim extenso, porque os políticos vão trabalhar para que essa abolição seja tardia. Eu deixo aqui uma dica de leitura da Cartas à Escravidão. São uma série de discursos e cartas escritas pelo José Alencar, literato, autor de A Senhora, Iracema, que ele vai defender a escravidão. O José de Alencar é um político brasileiro senador, ele tem uma série de discursos contra a abolição e a favor da manutenção da escravidão, que serve para a gente entender um pouco da mentalidade desses políticos brasileiros, né? E essa abolição, essa liberdade, ela não vai ser pensada juntamente com o acesso à cidadania, né? As populações negras vão fazer o quê? 14 de maio.
Vão ter acesso à escola, ao trabalho? Não. Vai ter o quê? Uma racialização dessas populações. Essas teorias raciais, elas vão ser trazidas para o Brasil para justificar o Brasil ele é atrasado porque tem muito negro. Então, vamos embranquecer a população. Vamos fazer os projetos imigrantistas, trazer os espanhóis, os italianos, portugueses também, para embranquecer a população. Essa ideia da eugenia, do branqueamento, esses silenciamentos e extermínios, eles vão se dar muito forte nesse Brasil de final do século XIX e início do século XX. Dessa forma, a abolição da escravidão não vai significar muita coisa para as populações negras, porque é uma lei, essa lei áurea, é uma lei que duas linhas. Você tem projetos de abolição que vão querer que essa abolição seja acompanhada de reforma agrária, de acesso à cidadania, né, Rebouças, os abolicionistas negros vão trazer esse debate. Mas o Império do Brasil vai rechaçar essas ideias. A lei que é aprovada pela Princesa Isabel, que é saudada aí por uns, é uma lei que não vai pensar todas essas questões estruturais, né? E, de novo, para os que saudam a Princesa Isabel, lembrem-se que o Império do Brasil é responsável pela última abolição das Américas. Isso é um peso histórico que esse pessoal vai levar durante muitos séculos ainda. E por isso que eu trouxe, para iniciar a aula, a música do Lázio Mantube, 14 de maio, né? Que aqui é uma música, um protesto de um grande compositor e cantor da Bahia, que fala que no dia 14 de maio eu saí por aí, não tinha trabalho nem casa, nem para onde ir. Levando a senzala na alma, eu subi a favela, pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Paraisópolis, Capão Redondo de São Paulo, Rocinha, toda a ocupação dos morros das periferias do Rio de Janeiro, no início do século XX, é isso. Você vai ter uma expulsão das populações negras das cidades. Você tem um projeto de higienização dessas grandes cidades brasileiras que implica na expulsão do centro da cidade das populações negras. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio, ninguém me deu bola. Eu tive que ser bom de bola para sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste, meu corpo é de luta, eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu para entender a mensagem? Se ligue no Ileaê, se ligue no Ileaê. Agora que você me vê, repare como é belo, é nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer bom para mim, bom para você. Estou de olho aberto, né? Olhe, seu moço, fique esperto que eu não sou menino. Isso é uma música, né, que marca muito essa história da escravização de africanos no Brasil, mas também que fala muito sobre o que é esse período pós-abolição, que se inicia aí no final do século XIX e que tem desdobramentos até hoje. Né? E lembrando, isso é um debate que a gente vai voltar a se encontrar nas nossas aulas sobre a história do movimento negro brasileiro, como é que o negro no Brasil eles se organizam durante o século XX e século XXI, e também sobre o debate de políticas públicas de ações afirmativas. Finalizando a nossa aula... Oi? Tem alguém com o microfone ligado, pessoal? Finalizando para a nossa aula, a gente tem aí mais 35 minutos, eu vou falar mais 6 a 10 minutos, e aí eu abro os 20 minutos final para a nossa conversa, tá ok? Eu queria aqui avançar um pouco no tempo e trazer algumas informações sobre a história do Brasil, no que é o que eu chamo de pós-abolição, que eu e muitos intelectuais no Brasil chamam de pós-abolição, tá? Eu trouxe essa foto de uma seca no Ceará de 1877. Então, isso aqui é século XIX, é uma época em que a escravidão ela existe no Brasil. Eu queria só pedir a gentileza para quem está com o microfone ligado, dar uma desativada aí, porque interrompe um pouco esse chiado. Vou procurar aqui, Danilo, quem está com o microfone ligado. Tá. Ainda não apareceu não para mim, mas vou olhar. Tá, valeu.
Então, essa foto do Ceará é de uma seca, então perceba essa população é negra. Essa população, ela está sofrendo as mazelas da fome, da seca. Isso é um problema do século XIX. E se a gente for parar para ver, muitos desses problemas, eles vão perpassar a história do Brasil no século XX. São problemas, infelizmente, atuais. Então, onde é que o Brasil falha enquanto nação para esse povo? Tá? Isso é 1877. Agora eu trouxe uma foto da Guerra de Canudos. Olha a feição dessas pessoas. Canudos é uma história, também uma história do negro no Brasil. Talvez Canudos possa ser considerado um quilombo na República, nos primeiros anos republicanos, né? Canudos vai ser exterminada, vai sofrer invasões por tropas dos militares brasileiros a mando do Floriano Peixoto, dos marechais, né? Então, a história republicana no Brasil, ela nasce com episódios trágicos, com episódios de extermínios, né? De novo, estamos falhando aqui enquanto nação. 1904, políticas higienistas no Brasil. Obrigado. Políticas higienistas no Brasil vão expulsar as populações negras dos centros, vão destruir os cortiços, as moradias populares, e essa população começa a subir os morros. Não contente, o governo começa a fazer uma série de medidas autoritárias, lembrando que nessa época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. A população se revolta, não é se revolta apenas contra a vacina, é uma revolta negra contra as medidas autoritárias, e uma revolta contra o projeto republicano, que é higienista, que é um projeto branco, é um projeto que não está pensando as populações negras. Eles estão interessados com o embranquecimento da população, né? Mas tem um autor, que é um historiador indígena, que se chama Carlos José, mas ele agora, ele assumiu o nome de Kanzé Agatu, que é o nome indígena dele. Ele tem um livro sobre São Paulo que é chamado Nem Tudo Era Italiano. E ele problematiza sobre essa ideia de historiografia de que as lutas do proletariado brasileiro iniciou com os imigrantes europeus. Não, os negros no Brasil, eles não sumiram no pós-abolição, eles não vão sumir. O negro, ele continua trabalhando, ele continua fazendo parte dos mundos do trabalho. Ele limpa trilho, ele é marinheiro, né? Eu estou com um livro aqui ao lado, que é Os Ganhadores, ó, do João José Reis, é um lançamento. Ganhadores, a greve negra da Bahia em 1857. Os negros fizeram greve nesse país, no século XIX. Libertos e escravizados. Você tem outra greve na fábrica de ferro de Ipanema, feita por africanos livres. Né? Então, os mundos do trabalho no Brasil também teve a sua organização e sua resistência enquanto populações negras. Tá? Então, são algumas histórias do Brasil que a gente precisa sempre mencionar. Você tem a revolta da Chibata, em 1910, liderada por marinheiros negros, como João Cândido. Por que se revoltar contra os açoites da marinha? Porque o marinheiro negro era tratado com castigos e com açoites, e são castigos inerentes à época da escravização no Brasil. Isso são páginas trágicas da história do Brasil republicano. Nos anos 30, a gente tem a Frente Negra Brasileira, que vai tentar se organizar e criar agremiações e escolas, e esse assunto aqui a gente vai tratar com mais afinco na nossa aula sobre o movimento negro, tá? Você tem aí governo Vargas, o governo chamado período democrático, né, que vai envolver aí uma série de políticos até chegar no JK. E essa ideia de 50 anos em 5, essa ideia de desenvolvimentismo é uma ideia de ilusão, porque qual é o desenvolvimento que vai se dar para o Nordeste brasileiro, para o Norte do Brasil, para as populações indígenas? Elas vão ser respeitadas, seus territórios serão respeitados, a população negra vai ter acesso à cidadania e à educação. Então, esse governo JK, pegando emprestado o termo cunhado por o professor Lúcio Flávio de Almeida, da PUC São Paulo, é uma ilusão de desenvolvimento. Isso aí eu estou falando dos anos 50, tá? A gente vai ter uma ditadura civil-militar que vai arrancar direitos dos brasileiros. A gente tem uma ditadura que ela acabou tem algumas décadas, está logo aí. E essa conjuntura atual nos diz muito sobre o que resta da ditadura, sobre as pessoas que morrem. Quem é que está morrendo no Brasil hoje?
né? E o movimento negro estava lá reivindicando direitos. Aí é uma foto da fundação do movimento negro unificado dos anos 70. Tá? Isso são algumas histórias e alguns convites para a nossa aula de história do movimento negro no Brasil. Os indígenas estão também participando aí, ó, tentando pontuar algumas reivindicações históricas aí na Constituição de 88, assim como o movimento negro, né? Nos anos 80, a gente vai ter essa ideia de redemocratização, mas a nossa democracia, que muitos vão dizer que é uma democracia recente, é uma democracia que vai falhar com o negro, é uma democracia que vai falhar com os indígenas, é uma democracia que está em construção e que está ameaçada nos tempos atuais. Eu indico aí, Levi, você que curte o samba, escutem esse álbum do Bezerra da Silva. É um álbum de 1992, o Presidente Caô Caô, tá? O Bezerra, para mim, é um dos grandes intelectuais do Brasil. Se quer entender o início dos anos 90 e os anos 80 no Brasil, ouçam esse álbum, Presidente Caô Caô, do Bezerra da Silva. Detalhe para a Constituição da República Federativa do Brasil em suas mãos. É um disco do Bezerra da Silva, né, mas que também ficou muito conhecido pela versão com o grupo Rapa, candidato Caô Caô de 1994. Né? Então, a formação do Brasil, da democracia brasileira recente, é uma formação que, infelizmente, está repleta de episódios de corrupção e de tortura, de repressão para os povos negros. Aí é uma blitz policial em 1983. Mas o movimento negro em 1995 também vai às ruas. Isso é mais um episódio que a gente vai ver na nossa aula sobre a história do movimento negro. Não esqueçamos que em 1996 você vai ter o massacre do Eldorado dos Carajás, no Brasil, no Pará, a mando de autoridades estaduais. Anos antes, a gente vai ter também o massacre do Carandiru. E quem não se lembra, para quem viveu a infância nos anos 90, ou a juventude, do assassinato do índio Galdino, em Brasília. Playboys avistaram um índio que estava dormindo num ponto de ônibus e incendiaram seu corpo. Estou falando de 1997. Não estou falando do século XVI, nem século XVII. Quem não se lembra do clássico álbum do Sobrevivendo no Inferno dos Racionais? Após uma saudação a algum guerreiro em Jorge Capadócia, o disco vai falar o quê? Que 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mas um sobrevivente. Essa realidade dos anos 90 mudou nos anos 2000, do século XXI. Temos Cláudia Ferreira, assassinada e sendo arrastada pelas ruas do Rio de Janeiro. Temos Marielle Franco, que foi assassinada brutalmente há 2 anos atrás. Temos Marcos Vinícius, João Pedro. Temos mães que choram, porque a democracia brasileira era falha com o negro, ela falha com os indígenas. Alguns membros do movimento negro reivindicam a construção de um novo Palmares. E essa campanha dessa semana da Coalizão Negra por Direitos denuncia que enquanto houver racismo, não haverá democracia. E aqui é a reflexão que eu queria deixar para finalizar essa nossa aula. Essa nação, ela falha com o negro, essa nação, ela falha com os indígenas, falha com as mulheres. E essa nossa democracia, quando é que ela vai ser construída? Era isso, pessoal. Muito obrigado. Agora eu estou vendo vocês. Danilo, então, tem algumas questões aqui no chat, e aí a professora Anne Querubina também, que vai trabalhar com a gente mídia e poder, ela está acompanhando, ela quer fazer uma colocação rápida. Posso passar para ela? E enquanto ela faz a intervenção dela, eu já pego você também aí no chat. Pode sim. Deixa eu só acender a luz aqui no quarto. Peraí. Beleza. Nani, tá escutando? Com você. Pronto, ativa teu microfone e manda ver.
Boa tarde, Levi. Boa tarde, professor. Boa tarde. Antes de qualquer coisa, parabenizá-lo assim, pela explanação extremamente didática, a aula, muito relevante, aprendi muito e verdadeiramente fui tocada, né, pelo final da tua apresentação. Acho que a gente vive hoje um cenário que não é só nacional, mas eu quero me ater ao nacional, porque a gente preza nesse curso por falar das pedras, dizer assim, metaforicamente, das pedras que estão no nosso sapato, né? Mas eu acho que a gente vive hoje uma série de crises, e eu venho fazendo algumas leituras e venho fazendo algumas reflexões e tenho chegado, né, a uma conclusão que pode parecer um tanto quanto óbvia, mas ela é necessária na mesma proporção de que ela é dolorosa, que a gente vive uma crise de valores, né? Você termina a sua fala falando de Eldorado dos Carajás. Talvez para muita gente desse curso apareça, né, agora esse fato como uma imagem chocante na tua fala, mas eu me lembro de ter ficado estarrecida, né, diante da TV, na circunstância daquele fato. Eu estou com 42 anos hoje e lembro, né, com riqueza de detalhes, né, desse massacre, né, que ocorreu na história do Brasil. A gente precisa parar para criar estratégias sem ter referentes na história. O que é que eu estou tentando dizer com isso? Que a questão da falta de ética, a questão da falta de valores no povo brasileiro, isso está na nossa história desde sempre, né? A gente é colonizado pelos portugueses, né, e por outras nações europeias, mas vamos pensar no colonizador principal, que veio aqui para explorar, né, que veio aqui para tornar ou fazer crer que a cultura aqui existente, e aí eu me reporto agora aos indígenas, que a cultura aqui existente era menor, então veio para impor uma condição, e tudo que a gente conhece, né, na matriz da formação desse país é correlacionado diretamente a uma exploração, a um sucateamento. E aí, gerações e gerações são oriundas nesse país, constituem esse país sem uma base referencial, né, moralista. Então, eu estou tentando trazer a reflexão para reforçar a ideia de como a resistência é importante, né, e como criar, né, uma identidade nacional positiva nesse país é uma diversidade, né, porque são poucos os exemplos que a gente tem, e eles precisam ser, de fato, enaltecidos. Nós temos hoje um movimento, e eu fiz questão de dizer, sem querer aqui puxar a bandeira, mas já puxando, quando eu me vinculei ao Cinti et Fal, eu lembro que na reunião onde eu me vinculei, uma reunião aberta no Campus Santana de Ipanema, do qual eu fiz parte, eu fiz questão de dizer, esse sindicato nessa Constituição me representa, porque a gente tem uma história belíssima de sindicalismo, né, e nós temos, em paralelo, histórias de sindicato que fizeram com que a descrença de muitos servidores, e não só da área de educação, para com o sindicato, a descrença para com o sindicato, se constituísse tendo razões para que isso acontecesse. Nós temos um movimento estudantil, historicamente falando, que foi o fundador da UNE e de tantos outros movimentos relevantes no Brasil, né, que teve uma participação na história brasileira extremamente marcante e relevante, né? E hoje nós temos um movimento estudantil tão frágil. Eu lembro que uma das discussões minhas com o Levi é como a gente pode fazer para ajudar
a constituição do Grêmio, né? Como fazer os alunos acreditarem, né, nessa causa, que é importante ter uma representatividade enquanto voz estudantil e que é muito mais consistente, né, que essa voz aconteça e tenha visibilidade enquanto Grêmio do que isoladamente. Então, é como se a gente tivesse o tempo inteiro, né, tendo que lutar contra a maré, porque a gente não tem verdadeiros referenciais, né? No mais, foi só um desabafo, dizer que realmente eu aprendi muito, me apresentar como colega. Você chegou num campus que eu tenho maior carinho, né? Depois procure visitar a história monárquica do campus Santana do Ipanema e procure saber quem foi a rainha lá, e a gente pode trocar figurinhas depois no privado. Mas estou muito satisfeita, queria que realmente os alunos tirassem desse curso, né, o máximo que eles podem extrair, porque vocês estão tendo realmente verdadeiras aulas com didatismo, né, formidável. Muito obrigada, professor, e espero ter contribuído de alguma forma. Eu que agradeço aí pela participação e pelas palavras. Você vai fazer as perguntas, Levi, ou eu faço o comentário aqui para a professora? Você leu as perguntas, se você tiver lido, tinha eu peguei a democracia racial aqui. Tinha uma indagação bem anterior, não sei se você chegou a ver, que remete àquela discussão que você fez rápida sobre o silenciamento das culturas e da nossa história, fazendo uma correlação disso com o movimento Escola Sem Partido, Lei da Mordaça, essa coisa, se você quiser abordar. E teve uma indagação também sobre Casa Grande Senzala, né? Se Casa Grande Senzala tem um viés elitista, racista. E o professor Sebastião, lá do campus da gente, do Campus Santana, está participando aqui, ele também indagou, né, até na linha até remete também a Casa Grande Senzala, se há democracia racial no Brasil. Então, o que eu achei aqui foram essas 3 perguntas, mas eu vou... Na verdade, tem mais gente endossando o debate, parabenizando, o pessoal gostou muito das suas intervenções, das suas contribuições. Eu vou passar a vista aqui novamente, se você quiser ir já tocando barco com essas questões aí. Obrigado. A gente ainda tem 17 minutos. Obrigado. E o pessoal que viu que a pergunta não foi lida também, Levi, pode só copiar e colar ou fazer a pergunta de novo, que a gente está aí para responder e para atender todo mundo. Né? Beleza. Aí o pessoal fica à vontade. Sobre a professora Anne, prazer, professora Anne, obrigado pelas palavras, concordo com você. E aí eu queria lembrar, né, que recentemente eu fui professor do ensino básico de São Paulo, eu sou de Maceió, Alagoas, fiquei 10 anos fora e voltei ano passado para Maceió. Então eu fui professor durante 8 anos na rede pública estadual de São Paulo, né? É uma rede que ela é bastante atacada pelo grupo que está no poder há mais de 2 décadas naquele estado. E aqui eu queria mencionar que talvez as 2 maiores derrotas que esse grupo que está no poder sofreu veio de movimentos da educação e que mostra que a educação ela tem esse papel importante na sociedade, apesar de todos os ataques. Mencionar a ocupação da reitoria da USP no início dos anos 2010, 2009, e mencionar a ocupação dos estudantes secundaristas das escolas. Foi uma derrota para aquele governo. Isso aí foi um movimento que eu acompanhei de perto. Também a gente vai ter as ocupações dos IFs aí do ano de 2006. Concordo com as palavras da professora Anne, e a gente precisa se organizar, reinventar o nosso país, e a gente precisa de organização para travar essas lutas que estão por vir e essas lutas que estão sendo travadas agora. Sobre o debate da democracia racial, do Gilberto Freire, eu tenho algumas colocações. Eu acho que o Gilberto Freire é um livro, é uma obra que precisa ser lida. O Abdias Nascimento vai escrever o genocídio do negro brasileiro e vai elaborar sua resposta ao Gilberto Freire, né?
É um livro que tem... O Florestan Fernandes também, né? Até num Exatamente. período ainda mais perto, ele escreve a integração do negro na sociedade de classes, né? E ele desmonta toda aquela ideia de democracia racial. E o prefácio do Genocídio do Negro Brasileiro é escrito pelo Florestan, na edição brasileira. A edição nigeriana é o Eri Soyinka, Prêmio Nobel de Literatura nigeriano, né? Esse livro a gente precisa ler, porque para a gente compreender o racismo no Brasil, a gente precisa ler Casagrande Senzala, a gente precisa ler Sobrados e Mocambos, né? Eu li algumas obras do Gilberto Freire, não tudo, para poder fazer meus estudos sobre escravidão, né? O que me incomodou e o que me levou a estudar a resistência escrava em Maceió era uma negação que se tinha sobre a resistência em Alagoas, a não ser com o Quilombo dos Palmares. Isso vai ser trazido por várias pessoas que estão pensando o Brasil naquela época. Então, a ideia de democracia racial, ela não vai aparecer, o nome, essa expressão, se você ler a obra do Gilberto Freire, ela não vai aparecer, democracia racial. Mas a obra do Gilberto Freire, ela consolida a ideia da suposta existência de democracia racial no Brasil. É vender essa ideia de que o Brasil, a escravidão foi benevolente, que as relações senhor-escravos eram mais amenas, né? E tanto é que a Unesco, nos anos 50, já que você mencionou o Florestan Fernandes, ela vai criar o projeto de estudos das relações raciais, porque ela vai querer discutir por que no Brasil não ocorre o que está ocorrendo na África do Sul e nos Estados Unidos, que é o apartheid. Então, vamos estudar para saber o que o Brasil fez para não existir o racismo, para existir a democracia racial. E esses estudos vão mostrar, ó, o que a gente está falando aqui não tem nada a ver. O Brasil é um país racista, e essa denúncia do racismo já está acontecendo no Brasil nos anos 20, no Clarim. É só pegar o Clarim da Alvorada, que é um jornal escrito pela imprensa negra. É só pegar a Voz da Raça, um jornal escrito pela Frente Negra Brasileira. Só pegar o jornal Quilombo, nos anos 40. Eles estão cobrando políticas públicas contra o racismo e estão cobrando uma educação sobre o negro no Brasil, a história do negro no Brasil, né? Então, infelizmente, eu acabei antes de começar a aula, li uma reportagem do cara que se autoproclama príncipe do Império do Brasil, descendente, algum Orleans e Bragança, dizendo que o Brasil não é um país racista e que a democracia racial impera aqui e que estão querendo inventar um racismo no Brasil, né? Eu sugiro para esse senhor ler Abdias Nascimento, ler Kabengele Munanga, ler Lélia Gonzalez, ler Beatriz Nascimento. São intérpretes do Brasil, só que são intérpretes no Brasil que são negros e que por muito tempo foram silenciados nas academias, né? E aí é um bom debate, mas vamos ler Gilberto Freire, que a gente vai conhecer como é que se forma e como se molda. É isso. Oi? Tem alguém com o microfone? Sobre o epistemicídio, essa ideia de escola sem partido, eu vou mais fazer uma provocação e uma problematização, né? Que essas redes sociais que estão... Eu acho que a Mariana Alves está com o microfone ligado. Obrigado. Essas redes sociais que atacam os professores, tituladas como Movimento Sem Escola Sem Partido, qual das vezes essas páginas denunciaram práticas racistas nas escolas? Quais das vezes essas páginas denunciaram práticas e alusões ao nazifascismo, ao neonazismo no Brasil? E elas acontecem. Eu sei que em Santo André, anos atrás, um professor estava querendo, inspirado naquele filme A Onda, fazer algo semelhante numa escola pública de Santo André. Eles não denunciam a doutrinação da direita, a doutrinação do nazismo, né? E essa ideia do escola sem partido, que a gente sabe que é uma ideia ideológica, ela está, sim, por trás da negação de uma história. Não é à toa que esse movimento ele surge porque em 2003 e 2004 se tem uma lei
que garante a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, e que depois, em 2008, ela é atualizada pela 11.645. Porque não é apenas ensinar a história do negro e a história do índio no Brasil numa perspectiva não folclorizada e não romanceada, mas é uma lei que garante a importância da implementação de uma educação antirracista. É uma lei que pontua que o Brasil é um país racista. E a necessidade de se combater o racismo no Brasil, ela vai perpassar pela educação, pelas escolas. A escola é um território importante para a construção cidadã, para combater essas desigualdades sociais. Então, é um movimento que está vinculado a essa tentativa de, mais uma vez, suicidar e exterminar intelectualmente os saberes africanos e indígenas. E eu também acrescentaria aqui a ideia das migrações contemporâneas. Como eu falei para vocês, eu fui professor em São Paulo, na rede básica, e nas minhas aulas a gente tinha peruanos, bolivianos, haitianos, né? A gente tem várias nações e várias migrações contemporâneas chegando no Brasil. Então, o Brasil é um país plural e deve estar aberto para uma educação pautada na diversidade. Então, essa escola sem partido não questiona essas práticas racistas que acontecem no espaço escolar, né? Isso é mais uma provocação. Eu acho que seria isso, né, Levi? Mais alguém aí? Deixa eu aparecer alguma coisa aqui. Então, teve um questionamento sobre, ainda hoje, né, não se dá tanta visibilidade aos movimentos de resistência contra o preconceito, movimento negro e tal, mas acredito que você vai falar muito sobre isso nas 2 aulas ainda que você vai realizar. Teve também um questionamento agora mais no finalzinho sobre aquilo que você falou no meio da aula, da catequese, do etnocídio, da aculturação. Se você quiser reiterar. E no mais, foi isso. A gente ainda tem 8 minutos. Tá. Eu peguei aqui uma do Ednei Alexander, que é sobre qual documento histórico sobre a escravidão do negro no Pará. Aí eu vou indicar aqui a leitura do dicionário Escravidão e Liberdade, organizado pelo Flávio Gomes e pela Lília Schwartz, fala um pouco sobre a escravidão no Pará. Tem uma tese de doutorado na área de História do Paulo Marcelo Cambraia, nos labirintos, em verdes labirintos, que ele vai falar da região do Pará e da escravidão e das fugas. E tem um livro que é clássico na historiografia brasileira, que se chama A Hidra e os Pântanos, que aí dá também para entender um pouco melhor sobre a escravidão no Pará. E aí eu posso depois jogar as referências no grupo de WhatsApp, ok? E sobre a questão dos índios, dos jesuítas, aí eu só reitero que a gente também tem uma série de historiadores que tratam essa questão. Tem uma coletânea que se chama O Brasil Colonial. Aí tem o volume 1, o volume 2 e o volume 3. No volume 1, você tem uma série de artigos sobre o tema, que dá para se aprofundar. E aí eu só reitero que esse artigo, o Mármore e a Murta, sobre a inconstância da alma selvagem, do antropólogo Eduardo Viveiro de Castro, talvez seja um dos textos que eu mais gosto dos antropólogos brasileiros. É um texto que eu já li mais de 10 vezes, né, que cada vez que eu leio eu tenho um insight diferente. E aí eu também posso mandar referência depois por e-mail no grupo de WhatsApp. Acho que era isso, né? Acredito que sim, Danilo. Se você quiser fazer as suas considerações finais, quiser fazer um amarramento, um apanhamento geral aí nesses 5 minutinhos que nos restam, para a gente fechar. Mas, de antemão, parabéns pelas suas contribuições. Muito boa mesmo. Eu queria agradecer mais uma vez e publicamente ao professor Levi, que é o grande mentor desse projeto, que instigou os professores e fez essa construção coletiva com várias pessoas. E aí meio que agradecer a participação de todos. São quase 2 horas aí
de aula, a gente tem aí uma média de 90 pessoas, e só colocar uma referência. Em 2 ou 3 vezes, eu falei na aula que essa nação falhou com o negro e falhou com o indígena. Essa é uma frase do Malcolm X sobre os Estados Unidos. Esse país falhou com o negro e essa democracia falhou com o negro. Tá? Eu só queria fazer a referência ao Malcolm, que eu plagiei a fala dele, e é importante a gente sempre pontuar da importância do Malcolm X enquanto intelectual, enquanto ativista negro, e talvez um dos maiores oradores da nossa história no século XX. Ok? Isso é de um discurso do Malcolm X, e que eu acho que é bastante significativo utilizar essa fala para pensar o Brasil. Era isso. Então é isso, pessoal. Olha só, a gente vai abrir lá o grupo do WhatsApp durante 1 hora para que se tiver alguma dúvida, alguma colocação, né? Acredito que não teve, eu olhei aqui, faz meia hora que eu não olho o celular, mas até então não tinha nenhuma indagação hoje sobre nada, mas eu vou abrir para que qualquer coisa vocês coloquem por lá, e tendo alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem entrar em contato com a gente, ou com o Danilo, tem o número dele lá, ou comigo, ou com o professor Leonardo, que a gente está mais diretamente na gerência do projeto. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Ó, são 5h26 da tarde, a gente começou efetivamente com os debates às 15h37, né? A gente está aí há quase 2 horas trocando ideia, né, trocando saberes, compartilhando informações e fazendo isso numa seara que tem tudo a ver com o que a gente mais precisa, né, de pessoas conscientes, de engajamento, porque a democracia se faz com isso, com participação, né. Então, muito obrigado a todo mundo. Se tiverem alguma questão, pessoal, vocês podem mandar lá no grupo, podem mandar por e-mail que a gente vai tentar sanar. Como eu disse para vocês, a gente está elaborando os resumos, né, artigos reduzidos, tipo paper, né, na linguagem acadêmica, sobre os nossos encontros, e a gente, assim que tiver pronto, a gente vai disponibilizar para vocês. Eu acredito que a partir da 3ª semana, né, toda vez que tiver ocorrendo a aula, a gente já vai estar tendo contato com o texto. Para a gente ficou difícil elaborar isso agora, assim, porque a gente estava organizando outros eventos, outras ações. A gente aproveitou a pandemia para tentar plantar as sementinhas que, às vezes, a gente tem dificuldade para plantar no cotidiano do IFAL, da escola, na correria do dia a dia, entre aspas, normal da nossa atividade, né, docente. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Eu vou finalizar a gravação e aí é isso, tá certo, pessoal? Qualquer coisa vocês podem acionar a gente lá pelo grupo do WhatsApp, pelo Instagram, pelo e-mail. Valeu, companheiros. Valeu mesmo. E Tchau, pessoal. Tchau e boa noite. Fiquem na paz.